Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Connosco hoje temos Pedro Barreto, administrador do BPI para a área das empresas. O meu nome é Nuno Vinha, sou diretor do Jornal Económico. Connosco temos também a Rita Atalaia, a jornalista que se especializou na área da banca. Pedro, obrigado, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite. Eu ia começar pela parte que é o pão com manteiga do vosso trabalho. Como é que as empresas estão a enfrentar esta subida de preços, esta escalada de preços, nomeadamente de energia? Naquilo que é o contacto convosco, o que vocês sentem? Nós sentimos uma questão que não estávamos à espera, confesso, que é, nesta crise não é possível identificar setores da economia que estejam totalmente afetados. Dentro de alguns setores há empresas que estão bem, há empresas que não estão tão bem, nomeadamente as empresas que conseguiram negociar antecipadamente os preços da energia, que é obviamente um tema muito importante, e também algumas empresas conseguem passar para o consumidor final o aumento dos custos da sua matéria-prima. E, portanto, temos muitas empresas que estão bem, temos outras empresas que estão menos bem, mas eu diria que no caso dos clientes do BPI, esta crise também surge numa fase em que as empresas estavam muito bem em termos de liquidez, tinham reduzido bastante o seu endividamento, o crédito vencido baixou brutalmente desde 2007 e continua a baixar, e portanto surgiu numa fase boa. Obviamente a duração desta situação é o que vai ditar no futuro se as empresas terão mais ou menos dificuldades. Como referiu, também houve um trabalho de desalavancagem ao longo dos últimos anos por parte do tecido empresarial. Quão importante é que isto foi para as empresas responderem agora a estes desafios que se colocam? Não, foi muito importante e, portanto, as empresas, de facto, têm feito um grande trabalho não só de redução do seu endividamento, mas eu acho que têm feito um grande trabalho no aumento da sua eficiência, da melhoria da sua gestão, da profissionalização da gestão, da maiores exportações para mais países também. E, portanto, eu acho que as empresas portuguesas têm feito um excelente trabalho. Mas nesse capítulo dessa preparação, é possível destacar que setores é que estavam mais bem preparados neste momento? Se não tem impactos, se o impacto não é maior por setores, talvez essa desalavancagem tenha sido mais importante ou mais... Não, repare, os setores mais afetados nesta crise são os setores que dependem muito do tema da energia. Portanto, temas como a cerâmica e algumas indústrias são muito afetados. O tema também de algumas matérias-primas, como por exemplo o setor automóvel, das componentes automóveis. E, portanto, há algumas empresas e alguns setores, de facto, são muito afetados. No turismo é o contrário, foi muito afetado no tema da pandemia, está a fazer uma recuperação fantástica. Na agricultura, algumas empresas e alguns setores estão bem também, porque conseguiram passar o aumento dos custos para o cliente final. Agora é evidente que isto não pode continuar durante muito tempo, porque não é sustentável. E de que forma é que o BPI tem acompanhado estas empresas? Que soluções é que tem apresentado? Nós temos as equipas cada vez... Eu acho que o grande desafio da banca é ser relevante para os clientes. E eu acredito, é a minha convicção, que isso só será possível especializando mais as equipas e segmentando mais a base de clientes. É isso que temos feito. Nós temos neste momento equipas também distribuídas por setores, nomeadamente os setores prioritários do BPI, que são a agricultura e o turismo. Temos também uma equipa dedicada ao setor do imobiliário, que é obviamente um setor em que Portugal e Lisboa têm tido um crescimento muito significativo. E, portanto, o que nós temos tentado é visitar mais clientes, estar próximo dos clientes. Temos sempre flexíveis e somos flexíveis sempre que os clientes precisam de mais tempo, que é uma questão fundamental na gestão das equipas. Não tanto a liquidez e o crédito, muitas vezes é uma questão de dar tempo. E, portanto, nós o que procuramos é falar muito com os clientes, ouvimos muito dos nossos clientes e estarmos ao lado deles nos momentos bons e nos momentos menos bons, dando-lhes precisamente tempo para resolverem as suas questões. Mas não há soluções envolvidas? Ou seja, como é que isso funciona? Como é que isso se processa? Vocês têm linhas próprias para os apoiar? Estão a dedicar alguma coisa nova a isso? Nós temos uma oferta completa para as diferentes áreas de negócio das empresas. Agora, no tema da sustentabilidade, que é um tema que vai ser um tema muito relevante e um grande desafio para as empresas, porque tem que fazer um grande investimento na transição nos próximos anos. O banco lançou uma linha de 500 milhões de euros, muito flexível, com prazos flexíveis em função dos clientes e portanto, estamos precisamente agora, lançámos uma campanha publicitária muito grande ligada ao tema da sustentabilidade e antes de lançarmos essa campanha, lançámos vários produtos para clientes particulares, vários produtos para clientes e empresas, com destaque para esta linha de 500 milhões de euros, que estamos agora precisamente a falar com os clientes sobre ela. E, portanto, na parte da recuperação, as pessoas podem fazer um 2 em 1, podem simplesmente passar imediatamente para a sustentabilidade, para a digitalização. Não, a sustentabilidade e a digitalização são incontornáveis. Eu acho que a digitalização é um processo
que as empresas, muitas delas já começaram há alguns anos, mas que vai continuar, obviamente. O tema de ser mais sustentável vai ser fundamental e, portanto, já se falam isso vai entrar vai ser considerado em termos de rating das empresas, claro, em termos de empresas que merecem ou que podem ou não ter acesso a um custo de funding mais baixo. No vosso também. No nosso também. Portanto, o tema da sustentabilidade é uma grande prioridade, eu diria, europeia. Tenho pena que a China, a Índia e os Estados Unidos, só para falar dos três maiores, não estejam tão envolvidos nesta matéria como está a Europa. Mas eu acho que é, obviamente, um desafio muito, muito importante para a Europa e para as empresas portuguesas também. Mas esta linha que o BPI está a lançar é dirigida a esta questão da sustentabilidade, da digitalização, mas também para apoiar estas empresas que precisem de mais algum apoio ou de algum tipo de investimento adicional. Esta linha específica de 500 milhões de euros é dedicada essencialmente para apoiar as empresas na transição, okay, no tema da sustentabilidade. E, portanto, as empresas, para terem acesso a essa linha, têm que cumprir alguns indicadores de sustentabilidade e eu penso que é relativamente fácil. Mas forçosamente vão ter as empresas que são mais dependentes em termos energéticos nos seus custos? Ou é também para a parte da governance e para a parte... Neste momento, a transição, o tema é mais climático. Certo. E as pessoas, quando falam de ESG, fala-se muito do tema do clima. Certo. Nós gostamos muito de falar do tema social, onde temos, obviamente, um apoio fundamental da Fundação La Caixa e, portanto, nós temos objetivos muito ambiciosos para os próximos anos, mas quando estamos a falar na transição, estamos a falar muito na transição para ser mais sustentável em termos climáticos. Ou seja, uma menor pegada de carbono. Menor pegada de carbono, exatamente. A descarbonização é o tema central que se fala muito e que vocês ouvem muito falar sobre ele. Pedro, qual é o impacto de uma eventual recessão no aumento do mal-parado? Previsível. Repare, eu vou falar pelo BPI, não é? Certo, portanto, claro. O BPI tem o rácio de crédito mal-parado mais baixo do sistema financeiro português há muitos anos. Temos uma gestão muito por dentro do risco. Uma recessão, quer dizer, nós se olharmos para os últimos 20 anos, nós não temos tido fases muito tranquilas. Portanto, o sistema não tem estado nunca em normalidade, eu diria, por vários eventos diferentes, e as empresas têm revelado uma enorme capacidade de adaptação. E, portanto, eu confesso que, no caso do BPI, dos clientes com quem trabalhamos, eu penso que não é uma novidade e, portanto, não estou muito preocupado com a carteira de crédito do banco. Ou não estou mesmo preocupado. Nem vão precisar de... Nós tivemos aquele período de 2018, 2019, venda de carteiras de mal parado. Não vê novamente um cenário em que vai ser necessário acelerar essa venda? Não. No caso do BPI não vejo. Nós temos feito pequenas vendas de carteiras muito pequenas e não vejo essa necessidade. E de que forma é que o banco se está a preparar para este cenário que aí vem? Não, o banco, o que tem feito, a maneira de se preparar as equipas comerciais é visitando os clientes. Nós, por exemplo, temos um trabalho muito próximo com a direção de risco, em que, quer na pandemia, quer agora na guerra, nós analisamos periodicamente, por setores de atividade, todas as empresas têm um envolvimento com o banco superior a um determinado valor. E avaliamos empresa a empresa. E, portanto, discutimos com eles, empresa a empresa, o que é que se está a passar, o que não se está a passar, e confesso que até agora não temos motivos de preocupação. Nem há necessidade, por exemplo, de terem de constituir imparidades para responder a esta incerteza? Não, nós temos uma folga de cerca de 70 milhões de euros de imparidades por utilizar, que criámos... Covid, ainda criámos para o Covid, criámos também para o tema depois das moratórias, se fosse preciso alguma coisa. Neste momento, as moratórias acabaram de uma forma completamente tranquila e o tema do Covid, para já, como lhe disse, não há motivos de preocupação. Deixa-me passar para o tema da subida dos juros, que vai obviamente afetar o poder de compra das famílias, mas de que forma é que isto pode impactar os clientes empresariais do BPI? Não, a subida das taxas... Repare, o que nós estamos a falar é de voltar a uma situação de normalidade. Nós, o que é normal é trabalhar com taxas de juros negativas, que é o que temos vivido nos últimos anos. E, portanto, se o cenário central se confirmar, que é, no fundo, uma subida de taxas de juros até ao final de 2023 para taxas ao nível de 1,5%, no máximo 2%, eu penso que isso não será um grande problema. E, portanto, isso é o que eu chamo um mercado a funcionar de uma forma normal, embora, obviamente, numa família, eu estou a falar mais nas empresas, sim, numa família, um aumento de taxas de juros de 0% para 2%, obviamente tem um impacto, quando em simultâneo também há aumento de todos os custos, como sejam os custos de energia, os custos de bens alimentares, e, portanto, esse tema é um tema, obviamente, que temos que acompanhar de perto e que não podemos não deixar de falar com os clientes.
mas receio que uma subida dos juros possa levar, de certa forma, a uma queda dos preços das casas. Foi um dos alertas do Banco de Portugal no relatório de estabilidade que divulgou Eu acho agora. que depende. Depende. Aquilo que eu tenho visto, em zonas consolidadas e nos centros das cidades, em zonas boas, eu não vejo isso, pelo contrário. Vejo um aumento do preço das casas e vejo um aumento da procura das casas por estrangeiros. Por estrangeiros que decidem viver para Portugal e, portanto, eu isso não vejo. O resto do mercado é possível que aconteça, mas é preciso termos presente o seguinte: há um déficit de construção de casas face à procura existente em Portugal. E, portanto, é normal que esse ajustamento possa acontecer, mas eu acho que não será muito significativo. E nas empresas do setor imobiliário / construção, não só a questão de juros, como também a questão da inflação, dos aumentos dos custos todos, a falta de mão de obra, o problema da disrupção das cadeias logísticas, tudo isso tem vindo a contribuir e tem vindo alertas do setor para isso. Teme aqui um impacto que elas venham a enfrentar grandes dificuldades agora, neste ano de 2022? As empresas de construção, para já não. O tema que mais me preocupa, devo confessar, e não estou só a falar de empresas de construção, são as outras empresas também, é o tema da mão de obra. Porque esse tema é um tema que já se sente em algumas áreas e alguns setores, e esse é um tema preocupante, e, portanto, esse é um tema que é um grande desafio para todos. O tema na construção, o que eu vejo é o adiamento de alguns projetos importantes, e isso, nomeadamente, pode afetar também a nossa capacidade de implementar alguns projetos que estavam pensados. Estou a pensar no PRR, ou estou a pensar, por exemplo, nas câmaras municipais. Está-se a ver alguns projetos que estavam pensados neste momento a ser adiados, porque as pessoas continuam a achar que a curto prazo voltamos a ver uma normalização desses custos. E, portanto, estamos aqui num período de pausa, mas eu penso que, sinceramente, se confirmar o cenário central que temos hoje, eu penso que as coisas tenderão a normalizar. Portanto, em termos do PRR, pode haver um atraso na sua implementação por causa destes receios em termos do aumento dos custos? A implementação do PRR é um grande desafio. E, portanto, nós, só para vos dar umas ideias, nós no Portugal 2020, nós tínhamos aproximadamente 26 bilhões de euros para podermos fazer investimentos. E, portanto, o Portugal 2020 ia de 2014 a 2020. O prazo foi agora prolongado até 2023, mas ainda estão por aplicar 7 mil milhões. E, portanto, quase 30% do valor que tínhamos disponíveis estão por aplicar. Se somarmos ao Portugal 2020, o Portugal 2030 e o PRR, estamos a falar de 47 bilhões de euros para aplicar até 2029, dos quais o PRR, que são 16,6 até 2026, o que, obviamente, no atual enquadramento, é sempre um grande desafio, como já vimos para o Portugal 2020, mas no atual enquadramento é um desafio muito, muito significativo para o país. Agora, passando, se calhar, para o tema dos depósitos também, nesta questão da subida das taxas de juros. Estes últimos 2 anos, tanto as famílias como as empresas aumentaram muito as suas poupanças. Acha que esta almofada vai, de certa forma, desaparecer agora? Mais uma vez, eu acho que tudo depende da duração desta crise, não é? E, portanto, de facto, os depósitos e a poupança subiu muito, principalmente no tempo da pandemia, não é? E, portanto, nós estamos a ver um crescimento muito significativo do turismo. Muito do crescimento que estamos a ver são também as pessoas que pouparam durante esse período e que não puderam viajar, estão agora a viajar e a fazer e a gastar parte desse dinheiro. Depende de quanto tempo é que durar esta crise, qual é que será a taxa de inflação, até onde é que vão o aumento dos custos, nomeadamente na alimentação, das taxas de juros. Portanto, isso eu acho que é normal que venha a haver uma redução. Não consigo estimar a amplitude dessa redução. E o dinheiro que se mantiver nas contas a prazo vão começar a render para os clientes? A situação normal é essa, não é? Sim. Essa é que é a situação normal. A situação que nós temos, e nomeadamente em Portugal, em que nós não podemos cobrar, como ao contrário de alguns países, quando temos taxas de juros negativas, não podemos cobrar pelos depósitos. E temos que devolver, no caso do crédito à habitação, uma parte dos juros aos clientes, porque as taxas de juros eram negativas. Isso é que não é o normal. O normal é cobrar-se pelo crédito e pagar-se alguma coisa pelos depósitos, e a diferença entre o que se paga pelos depósitos
E o que se cobra no crédito é o que se chama a margem financeira dos bancos. E esse é o nosso normal dos bancos. Portanto, eu acho que sim, eu acho que os depósitos voltarão a ser remunerados. Portanto, estes 10 anos não criaram aquele hábito de não estar a contar com esta remuneração agora aos clientes? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Mas, mais uma vez, depende do nível das taxas de juros, não é? Certo. Portanto, se estivermos a falar das taxas virem para 1% ou 1,5%, eu acho Agora, e quais são os riscos para esse cenário? Isso já seria tema para outra conversa. Deixa-me passar para uma coisa talvez um bocadinho mais fora da caixa, que é o Banco Português de Fomento. Eu ia lhe perguntar assim Sim. de caras, uma vez que o Pedro tem acompanhado isto de uma forma como nós não temos esse acesso, tem desempenhado bem o papel que se esperava no apoio às empresas. É uma apreciação mesmo, ou uma O opinião Banco sua? Português de Fomento é um projeto muito ambicioso, implementado num curtíssimo espaço de tempo. Demasiado ambicioso? Não digo isso. Eu acho é que ainda está a ser implementado. E, portanto, o Banco Português de Fomento não está a funcionar como todos desejamos que funcione. E, portanto, eu penso que esse é um grande desafio que este Governo também terá para os próximos meses. Mas porquê é que isso está a acontecer? Porquê é que não está ainda a funcionar como se Porque, esperava? claro, o funcionamento de um banco é um tema muito complexo em termos de sistemas, de controle de riscos, de equipas, de formação das pessoas. E, portanto, isso é um grande desafio e, portanto, eu acho que o Banco Português de Fomento tem que fazer esse caminho e tenho a certeza que o irá fazer, mas que leva tempo. Não pode, de um dia para o outro, estar a funcionar como todos gostaríamos. Porquê é que o BPI tem interesse em que um Banco Português de Fomento exista e funcione bem? Porque o Banco Português de Fomento é uma ferramenta para apoiar as empresas e nomeadamente, num aspecto em que os bancos não irão intervir, ou pelo menos o BPI não irá intervir, que é no tema da capitalização das empresas. E, portanto, o Banco Português de Fomento tem instrumentos próprios para essa capitalização. Nós entendemos que o BPI fazer o crédito e o apoio no capital é um conflito de interesses permanente. Okay. E, portanto, o que entendemos é que cada um tem o seu papel. O Banco Português de Fomento tratará da parte da capitalização, os bancos tratarão da parte do crédito. E, portanto, nós entendemos que é bom existirem parceiros das empresas para essa parte também do capital. Ok. E como é que tem sido a relação entre a banca e o Banco de Fomento? Muito boa. Os bancos não são todos bem, mesmo concorrentes, é uma concorrência... Especialmente porque ele ainda não funciona em... Não. Nós temos todo o interesse em ajudar que o Banco de Fomento funcione. Sim, e a nova liderança do Banco Português de Fomento parece-lhe uma boa escolha. É uma decisão do Governo, conhecemos muito bem as pessoas, obviamente. Temos uma enorme consideração pelo seu trabalho e tem experiência nesta área, que é um tema muito relevante. Porque ter experiência, dar crédito e acompanhar o setor empresarial, ter muitos anos de experiência é uma vantagem enorme para o Banco de Fomento. Isso não tenho dúvidas. E acha que esta nova liderança vai deixar para trás as dores de parte, como referiu o Ministro da Economia? É esse o desafio, eu espero que sim. Acho que tem que haver ali um grande investimento. No PRR também uma parte importante destina-se ao Banco de Fomento e, portanto, uma parte importante, penso que são 250 milhões. E, portanto, tudo isso tem que ajudar, mas leva tempo. Portanto, temos que perceber que leva tempo. Pedro, antes de terminarmos, estamos já a aproximar-nos do final do nosso tempo também, e lhe perguntar ainda em relação àquela linha de 500 milhões para a sustentabilidade, as condições de acesso, quais é que são as empresas que podem... Qualquer empresa se pode candidatar, desde que o projeto seja um projeto ligado ao tema da transição para ser mais sustentável, e as condições são negociadas caso a caso. Portanto, temos uma grande flexibilidade, nomeadamente em termos de prazo do crédito, prazos de carência. Portanto, isso é analisado caso a caso, é uma análise típica de risco de crédito. Além do cap dos 500 milhões, tem alguma estimativa de quantas empresas é que podem vir a aderir a essa linha? Não, e o cap não existe. O cap foi lançado agora. Se correr muito bem, podemos ir lançar mais. Portanto, o banco está muito interessado em apoiar empresas. Nós queremos liderar nesse tema da sustentabilidade e falando das outras áreas, nós também queremos ser uma entidade muito relevante na parte da governança e queremos claramente ser o líder na parte social. Temos o benefício de termos o apoio da Fundação La Caixa. Portanto, nós teremos nos próximos 4 anos cerca de 120 milhões, nos próximos 3 anos, 120 milhões de euros para apoiar a causa social e, portanto, esperamos impactar positivamente cerca de 200 mil pessoas e, portanto, o tema social para nós é absolutamente fundamental. As raízes do CaixaBank a virem aqui para Portugal e a começar a... Não só do CaixaBank, o BPI também era muito ligado para essa questão social e, portanto, nós, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, nós somos 4.400 pessoas, temos 2.000 voluntários no banco e, portanto, apoiamos imensas iniciativas, fazemos imensas iniciativas todos os anos e, portanto, isto faz parte do ADN do banco há muitos anos e, obviamente,
como acionista o CaixaBank, que tem como acionista a maior fundação europeia, é uma grande ajuda para todos nós. Pedro, muito obrigado pela entrevista e a todos muito obrigado e até uma próxima.